Oi, eu sou o Lucas, sou fundador da LiveClean e eu vou te mostrar em poucos minutos como você pode dar os primeiros passos na plataforma. Primeiramente, você vai criar sua conta. Você pode criar preenchendo o formulário ou pode fazer por meio do Google, que é um processo mais rápido. Eu vou fazer por meio do Google. Basta clicar aqui e selecionar a conta. O primeiro passo após criar a conta é definir o seu link personalizado. No meu caso, eu vou definir meu link como Lucas Alves 1. Você poderia botar o nome que você quiser aqui, como o seu arroba do Instagram. Eu personalizei o link e agora eu vou personalizar as outras coisas da minha área do cliente. Eu vou botar aqui minha profissão, nutricionista. Agora eu vou colocar uma foto para meu perfil. Eu vou usar essa imagem aqui. Eu vou colocar também uma foto para a capa da área do cliente. É uma área que o cliente tem acesso por meio do seu link personalizado. Eu vou definir também essa foto aqui. E agora eu vou botar o primeiro texto que fica aqui na área do cliente. Por exemplo, eu vou botar Alves Team. Se eu vou botar aqui embaixo, consultoria online, por exemplo. Eu vou colocar uma cor branca para dar contraste. No caso, o branco é o FFF. Eu poderia mudar o texto colocando, por exemplo, entrar. E se você tiver uma cor personalizada da sua marca, você pode vir aqui e selecionar a cor do botão. Por exemplo, eu poderia botar um verde, mas eu vou deixar esse azul aqui, por exemplo. Salvei. Agora que eu defini a capa, eu vou personalizar a área logada do cliente. Eu vou primeiro definir uma logo, botar minha logotipo na área. No caso, eu vou botar essa logo aqui que ela tem um contraste maior, que ela é escura e vai contrastar com fundo claro. E embaixo aqui tem um modo escuro, onde eu vou botar uma logo de cor clara para dar também contraste. Pronto, a área do cliente foi personalizada. Eu poderia também definir uma cor para os botões, como por exemplo, eu posso chegar aqui e selecionar qualquer uma cor ou posso mudar aqui em cima. No caso, eu vou deixar meio azul da minha marca. E pronto, eu acabei de personalizar toda a minha área do meu paciente. Agora vamos criar o meu primeiro questionário. E para criar um questionário eu preciso ter perguntas. Eu vou criar a minha primeira pergunta. Eu vou criar uma classe de perguntas, por exemplo, perguntas sobre nutrição. E aqui eu vou adicionar a primeira pergunta. E para a minha primeira pergunta eu vou definir um título, por exemplo, ingestão de água. E eu vou definir a pergunta como quantos litros de água você bebeu nas últimas 24 horas. Essa é a minha primeira pergunta e agora eu vou escolher a forma como eu vou avaliar essa pergunta. Eu vou escolher, no caso, a escala linear, onde eu posso definir, por exemplo, de 0 até, eu vou botar um número maior, 6, por exemplo. Eu vou botar de 0 a 6, onde cada número desse representa 1 litro de água. Se o paciente botar que bebeu 0 litros, é algo péssimo. Se botar que bebeu 1 litro, continua sendo péssimo. Mas se ele tiver bebido 2, é algo neutro. Se tiver bebido 3, é algo bom. Se tiver bebido 4, por exemplo, é ótimo. Então, vou manter aqui ótimo até os 6 litros. Uma coisa que eu posso fazer também é pedir uma explicação caso o paciente vote em uma determinada pergunta. Então, se o paciente selecionar péssimo, eu posso querer saber por que ele não bebeu água. Eu posso perguntar aqui, por que você não bebeu mais, por exemplo? Então, se o paciente chegar no questionário e responder 0, ele vai precisar descrever o porquê não bebeu mais. Mas eu esqueci de 2 coisas. Primeiro, eu preciso definir um ícone para a pergunta. Eu vou botar esse drink aqui, que referencia líquidos, e vou botar uma sigla, que poderia ser H2O. E vou salvar. Pronto, minha primeira pergunta foi salva. Na plataforma também temos algumas perguntas já criadas, onde você pode escolher uma delas e, caso você queira editar, você pode clicar aqui em cima para fazer uma cópia dessa pergunta e editar ela. Mas agora eu vou montar meu primeiro questionário. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é definir o título. Pode ser tipo revisão semanal. E eu vou definir a capa do questionário. Eu vou usar essa minha imagem aqui, onde tem revisão semanal e está eu com o notebook aqui. Pronto, defini a capa, agora eu vou importar as perguntas para cá. A primeira pergunta era sobre ingestão de água. Está aqui a pergunta que eu criei, ingestão de água, eu vou selecionar ela. Se eu quisesse mais perguntas, agora eu vou escolher outras perguntas da plataforma, como por exemplo, quilos, para avaliar o peso corporal, uma pergunta sobre fome, uma pergunta sobre distração durante refeições. Eu importei aqui algumas perguntas e eu vou agora salvar esse meu questionário. O primeiro questionário foi criado, agora vamos cadastrar o seu primeiro paciente. Antes de cadastrar o paciente, precisamos ter um plano de acompanhamento ativo. Eu vou criar aqui um serviço de acompanhamento, por exemplo, acompanhamento mensal. Esse serviço de acompanhamento mensal tem 30 dias e o valor dele é R$250, por exemplo, e ele é online. Eu vou criar o primeiro serviço aqui, o serviço foi criado, e agora eu vou criar meu primeiro cliente. Eu vou me cadastrar como cliente. Botei meu nome, botei minha data de nascimento.
Vou colocar também o meu telefone, o WhatsApp. O documento não é obrigatório, o e-mail também não é obrigatório, mas eu recomendo que você preencha o e-mail para o paciente também receber o questionário lá no e-mail dele. Agora eu vou escolher o serviço que o paciente contratou, no caso, o acompanhamento mensal, a data em que entrou o dinheiro no meu caixa e a data que vai ser iniciado o serviço. Vou botar a data de hoje. Vou continuar. Aqui eu posso definir o nível de prioridade para esse cliente, no caso eu vou deixar média, e se eu quisesse botar uma observação, eu poderia botar aqui, por exemplo, diabético. Note que após criar o paciente, fica aqui uma notificação vermelha piscando, dizendo o seguinte: o paciente possui pendências de contato. Isso quer dizer que o paciente precisa validar o número dele com o assistente virtual. E como é que ele vai fazer isso? Primeiro, você vai copiar aqui o seu link, o link que você personalizou, e vai mandar para o seu paciente. O paciente vai entrar no link, vai entrar na área logada que você personalizou com a sua capa e suas cores. Eu vou clicar aqui no botão de entrar e agora eu vou precisar preencher meu número para poder fazer o login. Lembra que o paciente estava com pendência de contato? Agora ele vai precisar validar o número dele com o assistente virtual clicando em abrir o WhatsApp. Automaticamente vai abrir a conversa com a nossa assistente virtual da plataforma. O paciente vai apenas enviar uma mensagem qualquer, aguardar um momento, e aí ele vai clicar aqui em exibir opções e vai botar confirmar. Porque dessa forma vai estar confirmando que esse contato é realmente do paciente e vai evitar que, por exemplo, alguém venha a criar spam por meio da plataforma. Então isso aqui é uma medida de segurança tanto para o seu paciente como para você. Assim que a confirmação foi feita, basta o paciente voltar na plataforma e fazer o login novamente com o número dele. Agora o paciente vai definir uma senha para fazer o login na plataforma. Ele vai voltar no WhatsApp, na assistente virtual, clicar no link que aparece aqui e ele vai poder definir a senha dele para fazer login. Eu vou botar aqui, por exemplo, Lucas123. Pronto, a senha foi cadastrada, agora eu vou fazer meu login digitando meus dados. E esse é o processo que o seu paciente vai fazer para poder validar o número dele na plataforma e preencher a senha. Agora vamos vincular o primeiro questionário ao seu paciente. Temos algumas formas de vínculo, eu vou usar esse aqui, intervalo semanal, onde eu vou programar um intervalo recorrente de envio. Por exemplo, se eu quisesse enviar semanalmente o questionário, eu poderia fazer isso. Se eu quisesse também enviar a cada 14 dias, eu poderia automatizar o envio aqui. No caso, eu vou botar um envio semanal a cada 7 dias, eu vou preencher o horário do envio, no caso, eu vou botar daqui a 1 minuto, e vou botar que o prazo de resposta é 4 dias. Então, o paciente tem até 4 dias para responder ao questionário. E quando der o momento do envio, eu vou acabar recebendo o questionário em meu WhatsApp. Eu consigo visualizar o cronograma de envio clicando aqui. Em cronograma de envio, eu posso ver que no dia 28 vai ser enviado o primeiro questionário, no dia 5, o segundo, no dia 12, o terceiro e assim por diante, porque eu programei semanalmente. Então, a cada 7 dias, ele vai estar enviando o questionário de atualização. E se eu atualizar a página e vier aqui em cronograma, podemos ver que o primeiro envio já foi feito. Eu posso ver aqui também no meu WhatsApp que chegou a primeira mensagem de questionário automatizado. Então, quando você preenche, sempre de forma automática, seu paciente vai receber. E para ele responder, basta clicar aqui em responder questionário. Como eu já estava logado na minha área do cliente, eu já tinha preenchido a senha, já tinha definido, já fica logado no navegador do seu paciente. Então agora ele já cai diretamente no questionário quando ele clica no link, sem precisar fazer o login novamente. Agora eu vou preencher as coisas, no caso, eu vou botar aqui quantos litros de água. Vou botar aqui bebi 3 litros. Essa pergunta é sobre peso. Eu vou botar que atualmente estou pesando 80 quilos em jejum, por exemplo. Aqui é sobre fome. Eu vou botar que meu nível de fome está baixo, não sinto fome. E vou também colocar sobre distração durante a refeição, que frequentemente eu faço outra atividade enquanto como. Pronto, acabei de preencher o questionário. Aqui ele me apresenta o score, a pontuação, e também me apresenta as alternativas e como que eu me saí em cada alternativa. Ou seja, na pergunta de distração durante refeições é algo péssimo, porque eu estava comendo enquanto assistia alguma coisa e estava distraído, o que não é um hábito muito bom. Assim que eu preenchi, eu posso voltar. Se seu paciente quiser visualizar os gráficos e respostas, ele pode clicar em histórico e vir aqui em, por exemplo, visualizar a pontuação, onde ele mostra um gráfico, e também visualizar as outras alternativas. E voltando aqui na plataforma, quando seu paciente preenche o questionário, aparece aqui em respostas. Basta clicar aqui que você consegue visualizar a resposta do seu paciente. Então, eu sei que no dia 28/11 o paciente respondeu que estava pesando 80 quilos e estava bebendo em média 3 litros d'água. E o nível de fome dele estava baixo, não sentia fome e estava aí frequentemente fazendo outras atividades enquanto comia. E aqui mostra o score. E em resumo é isso, você consegue ter aqui a resposta do seu paciente de maneira prática e muito automatizada, porque você não precisa ficar se preocupando em enviar o questionário.
o questionário é enviado automaticamente por meio da plataforma. Além do envio de questionários, também temos na plataforma outros tipos de envio. Temos também sobre fim do serviço, ou seja, se o paciente contrata um plano de 30 dias, faltando 3 dias para o final, o paciente ele é notificado perguntando se ele quer renovar ou não o acompanhamento e lá tem um botão para falar com você. E também tem aqui a notificação do final do prazo de resposta, ou seja, se você preencheu 4 dias de prazo de resposta, no último dia a plataforma vai lembrar o seu paciente de responder o questionário. Mas para isso você precisa vir aqui e clicar em editar e ativar esse tipo de notificação. Quando você ativa, pode salvar e pronto. No dia final do prazo, o paciente será notificado lembrando ele de responder o questionário. E isso aumenta a aderência com o questionário. E o legal da LiveClean é que você consegue avaliar o progresso do seu paciente de maneira muito prática e rápida, de maneira até intuitiva, batendo o olho na tela. Por exemplo, eu estou vendo esse paciente aqui e eu vejo que esse paciente ele perdeu aproximadamente aí 8 quilos no acompanhamento. Ele começou com 93 e atualmente está com 87 quilos. Então ele gera esse gráfico de forma automática conforme o paciente vai preenchendo, onde você pode mostrar isso na consulta. E também tem o dashboard aqui de visualização, que é muito legal, onde você consegue ver o que é um problema para o seu paciente ou não. No caso desse paciente aqui, eu vejo que ele tem problemas com o consumo de vegetais e também o consumo de frutas, pois ele relata que come às vezes nenhuma porção. Tem semanas que ele come 1 a 2 porções de frutas por dia. Então, automaticamente batendo o olho na tela, eu sei que para esse paciente o consumo de fruta não é algo que tem muita aderência na rotina dele. Por outro lado, aeróbico, ele sempre está fazendo aeróbico. A frequência de aeróbico dele é muito alta. Ou seja, batendo o olho na tela, eu sei como é que está sendo o progresso do paciente em poucos segundos. Isso ajuda muito no processo de acompanhamento pós-consulta e também para fornecer o feedback a seu paciente. E em resumo, é isso. Eu espero que você faça um bom uso da LiveClean. Se você tiver mais dúvidas, pode mandar mensagem no nosso suporte que estaremos aí disponíveis para te auxiliar. Até mais!